Bom, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao terceiro ciclo de debate sobre águas urbanas. Meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de Águas Urbanas, que é uma disciplina ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande. Dentro do cronograma de atividades realizada nesta disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas relacionados com o conteúdo desta disciplina. O evento já teve 5 palestras e hoje, para encerrar o evento, tenho a honra de contar com a presença de professora doutora Maria José Cordão, mais conhecida como Mary, para proferir a palestra Caminhos para Sistemas Urbanos Sustentáveis de Abastecimento de Água. Maria José de Souza Cordão possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande em 2007, mestrado em 2009, doutorado em 2021, recém-doutora, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da UFCG. Então, Mary é da casa, né? Desde a sua formação de graduação até o doutorado, ela tem essa formação na UFCG, atuou como analista ambiental na Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, CPRH, entre 2009 e 2013. Atualmente é professora do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde, CCTS, Campus 8, na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, no curso de Engenharia Civil de Araruna, Paraíba. Tem experiência nas seguintes áreas: engenharia hidráulica, recursos hídricos, com ênfase em planejamento de sistemas de abastecimento de água, gestão de recursos hídricos, geoprocessamento aplicado, gestão do meio ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento e modelagem de sistemas de abastecimento de água, gestão integrada das águas urbanas e sistema de informação geográfica. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que, durante a apresentação, todos mantenham os áudios desligados. Depois eu libero para o debate. Gostaria de agradecer a Mary por ter aceito o meu convite, assim como todos os participantes que estão aqui presentes. Então, Mary, a palavra é sua. Ok, gente, boa tarde a todos vocês. Eu vou colocar minha tela, tá, para apresentar, para a gente começar. Se não estiverem me ouvindo bem, aí eu quero que vocês me sinalizem, tá bom? Tá ótimo, por enquanto, Mary. O áudio tá ótimo. Tá bom. A tela foi compartilhada adequadamente? Foi sim. Pronto. Ok. Tá passando, professor? Tá sim, Mary. Tá sim, Mary, tá normal. Pronto. Bom, minha gente, boa tarde a todos vocês, né? É um prazer, né, estar aqui hoje com vocês, né? Para levantar algumas discussões, né, que recentemente foram pesquisadas, inclusive como o professor Mauro falou aí, na minha tese de doutorado, e algumas discussões sobre os caminhos para sistemas urbanos sustentáveis, né, de abastecimento de água, tá? Então, está acontecendo, né, ultimamente, né, nessas últimas 2 décadas, né, uma mudança de paradigma, né, nos processos urbanos, né?
E certamente essas mudanças, né, elas têm impactado sobremaneira nas águas urbanas, né? Então, é desta forma que essas mudanças também têm sinalizado, né, para mudanças nos sistemas urbanos de abastecimento de água, tá? Então, esses sistemas, né, a partir dessas novas perspectivas, né, eles passam a integrar, né, o ciclo integrado das águas urbanas, né, que por sua vez, né, tem essas novas abordagens, tem buscado, né, projetos, né, que são que tem uma perspectiva que envolve mais, né, que envolve o meio ambiente, né, o estilo de vida e a habitabilidade das cidades, né, ao invés de simplesmente projetos que outrora eram apenas projetos funcionais. Tá? Então, dito isso, né, os sistemas urbanos de abastecimento de água, na verdade, os sistemas urbanos de água, incluindo os sistemas urbanos de abastecimento, eles estão realmente em direção a um novo desafio, né, que é a transição de um sistema convencional, né, que também é chamado de sistema centralizado, né, para um sistema mais sustentável, né, que é também sinônimo de descentralizado ou distribuído. Então, este desafio, né, traz uma reflexão para a sustentabilidade das cidades em meio às tendências atuais, né, de previsões, as tendências e previsões atuais de escassez de recursos ambientais como um todo, né? Então, muitas cidades globais, né, elas estão buscando, né, repensando, né, e são referências, né, estão repensando essas suas abordagens para a gestão das águas urbanas, né, e esses sistemas estão em um processo de redimensionamento, né? Os serviços centralizados estão em um processo de redimensionamento. Quando eu falo redimensionamento, não estou falando apenas em redimensionamento da demanda em si, mas redimensionamento de toda a estrutura institucional e etc. Então, como o próprio modelo existem, dentro dessa nova perspectiva, né, existem esses modelos, os modelos que são chamados de modelos contemporâneos de gestão das águas urbanas, que aí entra o próprio modelo da cidade sensível à água, né, que já é um modelo que já vem sendo discutido desde a década de 90, né, e ficou mais conhecido, né, em 2009, 2010, 2009, né, e este modelo está associado justamente ao design urbano sensível à água, né, à gestão integrada do ciclo hidrológico, e bem como a uma comunidade, que é uma comunidade que se aproxima mais, que se preocupa mais, né, com as questões hídricas da cidade, né? Ou seja, uma comunidade mais sensível à água. Então, com relação ao modelo da cidade sensível à água, né, a gente observa, né, que esse modelo, na verdade, ele surgiu, né, na década de 90 na Austrália, né, onde originou as primeiras pesquisas, né, e estes estudos, né, que deram origem ao modelo, eles desenvolveram conceitos como design urbano sensível à água, né, que foi um conceito que inicialmente foi pensado, né, para a gestão das águas pluviais, né, nas infraestruturas verdes das cidades. E esse conceito ele se baseia na gestão integrada das águas urbanas, né, que também é uma linha de pesquisa bastante conhecida. Então, o modelo da cidade sensível à água, né, que traz essa nova abordagem para as águas urbanas, possui, né, 6 estados, que são chamados de cidades-estado, né? Esses estados, eles evoluem ao longo do tempo rumo a esse estado final, que é como se a gente encontrasse nesse estado final uma cidade que realmente é sensível à água, às questões hídricas, né? Esse estado final, essa meta final, se caracteriza por apresentar, né, acesso a uma diversidade de recursos hídricos, então todas as fontes possíveis de água, elas são exploradas, né, e essas fontes, elas são sustentadas por uma diversidade de infraestruturas, né, que são centralizadas, que são as infraestruturas convencionais, e descentralizadas. Nós vamos comentar um pouco sobre esses tipos de infraestruturas a seguir, né, nos slides seguintes. Além disso, esse novo modelo possui, né, uma prestação de serviços ecossistêmicos, né, e emprego de capital sociopolítico realmente buscando a sustentabilidade. E, de forma mais
próxima, né, do usuário final, comportamentos que são sensíveis à água, né, ou seja, o usuário ele passa a fazer parte, né, desse processo de planejamento e gestão. Então, nesses modelos anteriores, né, onde os 3 primeiros modelos a gente chama de modelos do passado, que são os modelos regidos pelas infraestruturas tradicionais de água, né, que é o modelo da cidade de abastecimento, o modelo da cidade de esgoto e o modelo da cidade de drenagem, eles são denominados de modelo do passado, digamos assim, né? Ou seja, as cidades já realmente cumprem esses estados de forma eficaz, né? Entre aspas, né? E existem os modelos do presente, que são chamados de cidade de tratamento da água e cidade ciclo da água, né? Que são os modelos do presente, são os modelos atuais, ou seja, a ciência, juntamente com a comunidade e toda a parte das instituições, estão atualmente envolvidas nesses 2 estados, buscando atingir esses 2 estados. Embora existam já cidades que têm características, né, que já conseguiram atingir o modelo final. Modelo final não, modelo meta, né, que é a cidade sensível à água. Então, é importante realmente destacar isso, né, que muitas cidades no mundo ainda se encontram, né, nesses estados do passado e ofertam, né, ainda existem problemas, né, nos serviços básicos de água, né, enquanto que existem outras, a depender das questões socioeconômicas, né, obviamente, que estão, né, que assumiram realmente a visão, né, da WSUD, né, e estão realmente enfrentando esse desafio, né, de assumir, de incorporar esse modelo de gestão nas águas urbanas, né, buscando atingir esses atributos, né, de características sensíveis à água. Então, atualmente, o foco mais recente, né, porque inicialmente esse modelo ele foi pensado, o WSUD, né, foi pensado muito na questão das águas pluviais. Só que, mais atualmente, o foco tem sido na gestão integrada, realmente, do ciclo hidrológico da água como um todo, né. Então, por exemplo, as águas pluviais, né, e outras fontes de águas urbanas, como a água reciclada, né, elas passam a ser pensadas como novas fontes de abastecimento, né? Além dos muitos benefícios que estão associados, né, como efeitos, como aliviar efeitos das ondas de calor, melhorar a saúde, né, oportunidades de recreação, entre outros. Então, nesse contexto, né, os sistemas convencionais de água, eles são cada vez mais considerados com um baixo nível de resiliência, né, para enfrentar a crescente complexidade, né, que existe em torno das incertezas futuras, realmente, né, incertezas com relação ao clima, né, especialmente com relação ao clima, tanto no campo social, né, como no campo técnico e também no campo ambiental. Então, em resposta a essas complexidades, né, surge o novo paradigma das águas urbanas, né? Então, o que seria esse novo paradigma, né? Se a gente for falar em poucas palavras, né, sinteticamente, na verdade, é um conjunto de ideias, né, e suposições que molda novos tipos de estruturas e infraestruturas, né, que passam a ser capazes de atender adequadamente às necessidades e desafios atuais e futuros. E nesse processo, né, os sistemas urbanos de água, né, como um todo, eles vão se transformando, ou seja, eles vão evoluindo, né, como uma tentativa realmente de se adaptar a as questões, né, que são complexas, a essa realidade, né, que é mais complexa e dinâmica, né. Então, genericamente, né, os sistemas de abastecimento de água convencionais, né, ou também chamados de centralizados, que fazem parte, né, do antigo paradigma, que a gente chama de antigo e novo paradigma, eles são formados por nós, né, e esses nós, eles indicam as unidades ou de produção ou de consumo, né, e também por linhas que indicam, né, os vínculos, né, para a troca de recursos, né, ou seja, no nosso caso, água. Então, essas infraestruturas do antigo paradigma, embora elas não estejam, né, de fato, completamente desconectadas, mas elas são projetadas de forma centralizada, né, e possuem características que são homogêneas e fragmentadas, e em que um nó central, normalmente, ele concentra os recursos. Então, a gente pode citar, né, para ilustrar o que seria um sistema centralizado,
A gente pode ilustrar tipicamente uma rede de distribuição de água que depende de uma única estação de tratamento, né, ou de uma única fonte de abastecimento. São exemplos, né? Por outro lado, né, as estruturas do novo paradigma, elas são variadas, né, e se apoiam nessa questão da descentralização, né? Então, ou seja, são os sistemas descentralizados. Além disso, elas se apoiam também na integração de todos os sistemas de água da cidade. Então, como observado aqui nessa segunda imagem, a gente observa, né, uma variedade de elementos, né, que se conectam para trocar recursos, né, recursos de água. Então, nesse caso, os nós, eles passam a ser agentes que trabalham, né, através dessa diversidade, que operam, né, através de uma diversidade de fontes. E aqui também entra o conceito de escala urbana, né, a gente vai entender um pouco mais à frente sobre isso. E por isso, né, esses sistemas do novo paradigma, eles acabam sendo mais resilientes, né, porque são mais flexíveis do que os sistemas centralizados quando operados sozinhos, né. Isso ocorre, né, porque nesse novo formato há uma redução dos riscos, né, porque existe um aumento da eficiência, porque existe um aumento da flexibilidade, né, e também um aumento de adaptação às incertezas, já que a gente vai ter multifontes, né, realizando multifunções ali e aproveitando os recursos urbanos, os recursos de água urbanos, né. Então, por exemplo, a gente poderia citar, né, os sistemas híbridos, né, que embora não seja uma realidade local, a nível de Brasil, né, são sistemas que eles recuperam, né, recursos de água, né, recursos de águas cinzas, por exemplo, para aproveitar no local. Né? E com relação aos sistemas distribuídos, né, eles têm essa mesma característica, né, o sistema que realmente faz parte do novo paradigma, porque ele tem uma maior integração entre esses elementos, né, os elementos eles passam a ser mais integrados, embora muitos estudos não discretizam dessa forma, né, chamam apenas de sistemas centralizados e sistemas descentralizados, incluindo os sistemas distribuídos dentro dos sistemas descentralizados. Mas logo quando os sistemas descentralizados começaram a ser estudados, né, especificamente o aproveitamento de água subterrânea, por exemplo, a captação de água de chuva, eram considerados sistemas descentralizados, né, e quando esses sistemas avançaram, né, e também começaram a reutilizar a água, né, a reciclar a água, esses sistemas passaram, e também começaram a se relacionar com a paisagem urbana, né, esses sistemas começaram a ser chamados de distribuídos pelo fato de integrarem, serem mais integrados ali, fazem realmente parte daquela questão do ciclo integrado da água na cidade, né? Então, as principais infraestruturas que estão associadas, né, aos sistemas descentralizados possuem essa característica, né, bem nítida, né? São sistemas que possuem multifunções, né? A multifuncionalidade, né, é uma característica dos sistemas descentralizados, que agora eu vou chamar de descentralizados, não vou dizer que distribuídos e descentralizados é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, o mesmo sistema, ele possui a capacidade de suplementar o abastecimento de água, né, de mitigar alagamentos, de melhorar a paisagem urbana, né, então, 3 funções já foram citadas para um determinado sistema. Então, por exemplo, nessa figura à esquerda, a gente vê um sistema que permite a captação de água, né, através de jardins de chuva e cisternas. Então, a gente observa, né, que esse sistema, além de promover, né, a possibilidade de suplementar o sistema centralizado através de captação para alimentar o sistema, uma futura explotação de água subterrânea, né, vai ter a mitigação de alagamento aí, né, porque eu vou permitir uma maior área permeável. E, além disso, né, a paisagem urbana vai acabar melhorando, né, porque eu vou ter ali uma infraestrutura verde associada a esse sistema, né. A gente tem outro exemplo aqui à direita, né, a imagem à direita é um sistema em um edifício, né, vertical, que permite, né, a coleta e tratamento de águas pluviais, né, nesse caso, as águas pluviais nesse sistema, elas são tratadas e são utilizadas para os usos potáveis, né, que exigem uma maior qualidade, e as águas cinzas, elas são direcionadas para usos não potáveis, né, é outro exemplo de um sistema que também possui multifunções. Então,
dando continuidade, né, para o novo paradigma da água urbana, né, existe um conjunto de princípios metodológicos, né, que moldam os três elementos do projeto de um sistema urbano de abastecimento de água sustentável, né, que é a governança, que está na base da pirâmide, né, como sendo a área de abrangência dos demais princípios, a gestão, né, e as infraestruturas, né, que é a parte mais tangível, né, dos sistemas. Então, com relação à governança especialmente, né, o antigo paradigma dizia o seguinte, né, que a estrutura institucional é simples, né, e fornece orientações de atendimento universal, né, e essa estrutura é organizada em estruturas, em subestruturas que são geralmente rígidas, né, centralizadas e segue uma hierarquia, né. Então, por outro lado, a nova governança, ela passa a ser distribuída em clusters, né, através de redes integradas, compostas por multiatores, né. Dentre esses multiatores, a gente pode citar as agências públicas especializadas nos serviços urbanos, né, os atores privados, né, pesquisadores, organizações da sociedade civil, entre outros, né. E a governança não é uma função exclusiva do governo, né, mas é um esforço, assim, colaborativo de multi-agentes, né, de multi-atores, né, de um grupo de atores. Os serviços de água, eles passam a ser responsabilidade de todos, né, inclusive, é até interessante falar isso, né, que os próprios consumidores, eles também se tornam produtores, né, de seu próprio abastecimento, não? Então, quando você, por exemplo, introduz na sua residência de forma bem simples, um sistema simples de captação de água, né, você acaba sendo um consumidor produtor, né, e de certa forma você produz ali um abastecimento, né, pode não ser um abastecimento contínuo com uma rede, mas de certa forma essa fonte alternativa, ela contribui, né, para abastecer sua residência, né. Então, com relação à gestão, né, a água, ela não é mais um binário, né, como a gente normalmente está acostumado a ver, né, o binário que ela é adequado ou imprópria, né, para o consumo, ou ela é um recurso, ou ela é um resíduo, né, recurso quando chega na sua torneira e resíduo quando você simplesmente descarta ali. Na verdade, no novo paradigma, a água ela é considerada agora como, toda água tem um valor, né, toda água passa a ter um valor. Então, por exemplo, né, a gente pode considerar que a água, né, de alta qualidade para consumo humano, ela poderia vir do sistema centralizado, né? Enquanto que a água de qualidade inferior, ela pode ir para diferentes fins consultivos, né? Então, entra essa questão de usos pretendidos adequados à finalidade, né? Além disso, por exemplo, as águas pluviais, elas podem ser consideradas, né, um recurso valioso, tá? Para as infraestruturas verdes azuis das cidades, né? E também para suplementar o abastecimento de água, né? Então, a gestão dos serviços de água passa a ser integrada, né, ao invés de fragmentada, e passa a haver uma sensibilidade na gestão, né, quanto à água, né? A água passa a realmente ser vista como algo, as pessoas e o modelo de gestão passa a ser mais sensível, né, à água. Então, por exemplo, outro exemplo, né, seria a água da chuva pode ser uma fonte de água potável e as águas residuárias podem ser usadas para reabastecer aquífero, né, como eu mostrei naquela imagem anterior, né? Então, realmente, né, a nova gestão, ela passa a ser mais sensível, né, a esse contexto atual, a essa nova proposta, esse novo modelo de gestão, né? E dentro dessa nova proposta, né, surgem, né, os processos naturais circulares, né, que a água, ela não é simplesmente descartada, ela volta para um processo circular e pode ser reutilizada, né. Com relação às infraestruturas, né, os elementos que são os elementos realmente mais tangíveis do projeto, né, aqueles elementos que nós, como engenheiros, a gente já consegue enxergar melhor, né, o velho paradigma, ele apenas, as infraestruturas, elas eram construídas de forma bem robusta, realmente para nunca falhar, né, realmente
com possibilidade de falha quase zero. Normalmente elas são construídas, né, em concreto, né, em plástico, que são materiais mais artificiais, ou também metal, né. E os sistemas, eles possuem, né, uma idade definida, né. Então, você projeta um sistema de abastecimento de água para uma cidade pequena aí para 50 anos, por exemplo, né. E esse sistema, ele passa a desempenhar uma função única, né, que normalmente é essa função de caráter hidráulico, que é entregar uma água potável nas torneiras, né, e as pessoas consumirem. No novo paradigma, por sua vez, né, as infraestruturas, elas passam a ser distribuídas, né, descentralizadas, né, há uma variedade de sistemas, né, e seus elementos, eles são adaptados e têm várias formas e tamanhos, né. Normalmente os materiais são feitos, os materiais utilizados podem ser materiais naturais ou artificiais, né, e essas infraestruturas, elas contribuem para processos circulares, né, e cumprem, como eu falei anteriormente, essas multifunções, né. Então, para ilustrar, a gente poderia citar, por exemplo, né, imaginem, né, poderia ter uma imagem aqui para melhorar essa ilustração, mas imaginem, né, um conjunto, uma rede, né, distribuída de telhados verdes, por exemplo, né, ou até mesmo pequenos riachos, né, captando água, né, e esse sistema pode sustentar a biodiversidade, né, que presente ali, né, pode fornecer um valor estético para a área, pode ajudar a tratar poluentes, né, também podem agir como reguladores de temperatura, né, e também diminuir o escoamento. Então, a gente já consegue enxergar, eu pelo menos citei aqui 5 possibilidades, 5 funções, né, desse tipo de rede, né. Então, estas infraestruturas, elas, por si só, elas são mais resilientes, né, pois, de fato, né, elas permitem que o sistema se adapte de forma mais eficiente, né, às mudanças, em razão dessa natureza modular, né. Então, essas infraestruturas também, elas operam, né, com base na redundância e são complementares, né, e por isso, né, elas trazem consigo esse resultado de minimização de risco, né, fornecendo funções alternativas. Agora, na prática, né, as infraestruturas distribuídas, elas são mais frequentemente implementadas como suplementação dos sistemas centralizados. Então, a gente diz suplementação do sistema de abastecimento de água através de águas residuárias, por exemplo, de águas cinzas, né, que é uma medida desse novo paradigma. Então, não é que essas infraestruturas, elas vão passar a ser únicas, né, na verdade, os sistemas, eles vão de alguma forma, se comunicarem, né, para haver essa maior flexibilidade de possibilidades, né, especialmente no nosso caso. A gente poderia enxergar já para o nosso caso, né, que nosso caso, nossas condições de escassez hídrica aqui do semiárido, né. Porém, né, os estudos atuais, eles dizem isso, né, que tem havido muitas discussões nesse campo, né, e espera-se que com o tempo essa promoção de produção de águas, das águas urbanas, né, dos recursos urbanos de água, fiquem cada vez mais importantes, né, eles vão se aperfeiçoar ao longo do tempo, como eu mostrei naquele modelo lá da cidade sensível à água, né, os sistemas urbanos de água, eles vão evoluindo, né, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. Então, com relação às evidências científicas, eu já falei um pouco, mas a gente vai falar um pouco mais, né, existem diversas descobertas, né, então as bases científicas que vêm discutindo esse tema do novo paradigma, né, são, né, a gestão integrada das águas urbanas, né, que na verdade, dentro dessa temática, há uma busca de combinar os múltiplos sistemas de água para definir soluções que são mais holísticas, então existe aí uma integração entre os sistemas, entre o ciclo hidrológico da água como um todo, né, toda a infraestrutura que faz parte, bem como a discussão em torno da estrutura WSUD, né, que são as estruturas que o desenho urbano sensível à água, e do próprio modelo da cidade sensível à água, né, em que as cidades vivem em constante discussão, né, de maneiras para evoluir para sistemas de água cada vez mais sustentáveis, com essa abordagem, né, multidisciplinar entre desenho urbano, né,
os aspectos físicos envolvidos, físicos e espaciais também, e também a questão da habitabilidade urbana. Então, todos esses conceitos, né, eu falei de uma forma bem abrangente, né, esses conceitos têm diversas outras linhas de pesquisa, sublinhas de pesquisas. Então, todos esses conceitos, eles somam, né, um arranjo de contribuição realmente para o planejamento e gerenciamento, né, do abastecimento de água, buscando aumentar realmente a segurança hídrica urbana e se adaptar a essas incertezas, especialmente as incertezas do clima, né. Então, com base nisso, né, um sistema urbano de abastecimento de água, eles são os projetos de sistemas de abastecimento de água, se identifica dois tipos de projetos, né? Um projeto tradicional, né, que vamos dizer assim, que é o projeto do antigo paradigma, né, esse projeto normalmente tem uma única fase de construção para todo um ciclo de vida esperado, né? Então existe uma vida útil ali do projeto. E geralmente é considerado condições fixas, né, por exemplo, de demanda, que a gente chama de condições fixas de carga, né, e refletindo nas demandas máximas, né, então, e futuras, né, então, um sistema para um projeto tradicional prevê a sua demanda para daqui a um certo tempo, né, vamos imaginar 50 anos, e dimensiona para essa demanda futura. Né, e um projeto avançado, né, e dinâmico que considera essas dinâmicas urbanas, né, as incertezas futuras e busca sustentabilidade e resiliência. Né? E esse novo projeto, né, mais dinâmico, tem muito a ver com aquela questão de não dimensionar um sistema para a condição mais desfavorável. Né? Nós que somos engenheiros, a gente sempre vê muito isso, né? Vamos dimensionar para a condição mais desfavorável. Que no caso aqui, a condição mais desfavorável seria dimensionar para aquela qualidade de água máxima, né? Então, você dimensiona para o consumo humano, embora irrigação, né? Embora usos que não necessitem dessa qualidade toda, né? De um projeto de dimensionamento tradicional, né? E aí, seria interessante passar a dimensionar ou passar a enxergar, né, essas possibilidades de usos, né, de diversos usos, né, ou seja, quando eu falei naquele início de redimensionamento, né, está dentro dessa abordagem de redimensionar as demandas para usos específicos, né, então passaria a ser bem mais complexo, obviamente, fazer isso, né, existem várias complexidades, não seria tão trivial fazer isso, só que seria uma forma, né, mais sustentável, né, de manter os sistemas urbanos de abastecimento de água, né, através dessa nova possibilidade de considerar as características de forma mais individual, de forma mais integrada, né, do que simplesmente projetar para aquela condição mais desfavorável e esperar que vai dar tudo certo, né. Então, desta forma, né, os novos é o que nós estamos discutindo aqui, ou seja, os caminhos para o futuro dos sistemas urbanos de abastecimento de água, eles são orientados realmente por essa proposição, né, de que a forma como os sistemas são planejados e realizados, né, determina realmente a sustentabilidade deles, né, desses sistemas. Então, anteriormente, os três sistemas de água urbano eram vistos de forma isoladas, né? Então, a gente tem o sistema de abastecimento de água, o sistema de captação de águas pluviais e o sistema de tratamento e coleta de esgoto, né? Então, essa visão onde você enxerga esse sistema de forma isolada, ela passa a ser desconsiderada, né? Essa visão mais fragmentada, né, com componentes isolados, passa a ser desconsiderada nessa nova abordagem. Dando lugar, né, às interações, né, que ocorrem entre esses sistemas, né? Então, os serviços de água, eles passam a interagir, né? Então, o que nós chamamos de ciclo hidrológico da água, né, integrado, né? E, por sua vez, esses sistemas interagem também com um conjunto de variáveis urbanas, né? Então, especialmente a paisagem urbana, né? Então, se a gente for considerar como sistema produtor de água, né, a paisagem urbana passa também a ser uma infraestrutura urbana, né, que está associada a essa questão de produzir água, né, já que existe aí a inserção de infraestruturas verdes e azuis, né, dentro desse novo modelo, tá? Então,
Então, com relação especificamente, né, a parte mais técnica, digamos assim, né, existe uma nova agenda de pesquisas, né, futuras que tem explorado algumas soluções, né, que são baseadas, por exemplo, né, nesse caso aqui, a infraestrutura sem rede, né, para esse caso, numa escala mais local, né, numa escala a nível mais residencial. Então, a gente, por exemplo, aqui tem uma residência, um edifício que capta água de chuva, utiliza, né, separa as águas negras das águas cinzas, tem um sistema de tratamento local e essa água volta, né, de uma forma circular para atender os acessórios, né, de uso de água. Né, e a rede que existe aqui é apenas hidrossanitária, né, não existe uma rede de fato, né, ou seja, são sistemas sem rede, e o resíduo que sobra, né, desse tratamento local, ele é encaminhado para uma estação de tratamento, né, de lodo. Além disso, existem os sistemas com pequenas redes, né, então esses sistemas com pequenas redes, possivelmente eles são orientados para escalas um pouco maiores, além da escala local, né, para escalas que a gente poderia dizer de um setor, né, de um bairro, por exemplo, de um residencial horizontal, né, poderia ser um tipo de estrutura para esse tipo de desenvolvimento urbano. Então, nesse caso, mais uma vez, né, existe uma pequena rede que interliga essas unidades de consumo, né, e as unidades de consumo possuem estruturas de captação de água de chuva, né, separação de águas cinzas e águas negras, né, e existe um sistema de tratamento dessas águas negras e águas cinzas para esse setor como um todo, né, e esse resíduo que geralmente não, né, que surge desse tratamento seria encaminhado para um sistema de tratamento, né. Além disso, existem os sistemas híbridos, né, que passam a serem um pouco mais complexos, porque além das redes pequenas, existem as redes maiores, né, para onde esses resíduos podem ser encaminhados para receber um tratamento, né, todos esses resíduos são encaminhados para um tratamento numa estrutura mais, digamos assim, mais robusta, maior, né. Então, mais uma vez, as unidades de consumo, né, captam água de chuva, mas aqui já há separação de águas amarelas, né, já existe um nível de separação maior para esse tipo de sistema híbrido. Né? As unidades de consumo, existe um retorno as águas são direcionadas para as unidades centrais de tratamento e existe um retorno, mais uma vez, através de um mecanismo circular para as unidades de consumo. Então, né, com relação às experiências, né, de uma forma geral, como as cidades têm abordado essas novas perspectivas em torno da água urbana, né? No campo mais global, digamos assim, né, as experiências internacionais mostram, né, que muitas cidades estão migrando para esses sistemas mais sustentáveis, né? E o motivo principal para isso, normalmente, é a escassez hídrica, né? Então, além disso, né, implementar técnicas mais resilientes, né, também traz benefícios ambientais. Então, por exemplo, a gente tem a cidade de Los Angeles, né, que é uma cidade que possui uma importação em larga escala, né, então, é uma cidade que possui uma demanda altíssima e, por isso, precisa importar água em larga escala a longas distâncias, né, então, os gestores da cidade, né, há um tempo, né, já faz um tempo isso, iniciaram um processo de análise do desenvolvimento desses recursos locais de água, né, para justamente diminuir essa dependência, né, de água importada. Então, uma das metas lá dos planos de gestão, né, é reduzir 50% dessa água importada, e aí existem diversas fontes alternativas de água, né, se você der uma olhada no plano de gestão de lá, né, então eles pretendem fazer reutilização de águas cinzas para aqueles usos específicos, né, então explotação de água subterrânea, captação de água de chuva, enfim, todas essas novas formas, né, de explorar os recursos de água urbana. O outro exemplo, né, a cidade de Adelaide, na verdade, eu acho que muitas cidades ali do sul australiano, né, são cidades, na verdade, que têm essa referência em sistemas mais sensíveis à água, né, inclusive
foi durante a seca do milênio, né, que surgiu o modelo da cidade sensível à água, que na época era chamado de Waterwise City, mas passou a ser chamado logo depois, né, daquele estudo de Brown et al. 2009, né, que saiu em 2009, passou a ser chamado de Water Sensitive City, que é o que a gente conhece hoje, né, as cidades sensíveis à água. Então, diversas metas, né, estão lá disponíveis para também reduzir, né, o uso de água dos sistemas centralizados, né, e promover essa gestão mais sensível, essa gestão mais sustentável dos sistemas urbanos de água. Já em outro contexto, a cidade de Singapura, cidade-estado, né, na verdade não é uma cidade, é uma cidade-estado, embora não seja uma cidade que conviva exatamente com a escassez hídrica climática, né, eu quero dizer, né, a cidade possui altas demandas, né, como a gente pode ver, acho que a cidade está um pouco desatualizada, acho que hoje já está bem maior a população, nessa época era 5,6 milhões, acho que a cidade é 2020, contudo, a cidade só possui em torno de 720 quilômetros quadrados, né, ou seja, tem uma pequena área de captação, uma pequena área de bacias hidrográficas, né, para captar a água, né. E aí, em Singapura tem uma máxima que toda a água lá é importante, né, então, diversas estratégias são utilizadas, né, diversas metas, e uma das mais, assim, que mais me veio, né, à mente e me destacou, assim, é a reutilização de águas residuárias, né, e 40% das demandas locais são atendidas por águas residuárias, especialmente no setor industrial. Quando se trata do contexto nacional, né, a gestão das águas, a gestão integrada das águas ainda enfrenta, né, alguns impasses, né, existem, contudo, né, existem algumas cidades que vêm buscando, né, medidas, né, para desenvolver planos e legislações que sejam específicos para aumentar, né, a sustentabilidade dos serviços de água, né. Então, por exemplo, a gente pode citar o caso de Fortaleza, né, que é uma cidade que realmente vivencia escassez hídrica crônica de água, né, e é uma cidade que tem ampliado, né, embora só tenha ampliado a infraestrutura convencional, mas existem muitas ações para reduzir o índice de perdas, né. Então, existe uma meta aí para reduzir o índice de perdas até 25% até o ano 2033. O índice nacional está um pouquinho acima de 30%, eu não me lembro agora exatamente, mas um pouco mais que 30%, acho que 35%, 37%, mais ou menos. A média nacional, né? Outro caso é o caso de Porto Alegre, né, que tem somado esforços para ampliar o tratamento de esgotos, né, e querem aumentar o índice de tratamento. Acho que atualmente, se não me engano, é de 30% aproximadamente, e eles querem aumentar, né, segundo o plano lá, os planos, né, de gestão, querem aumentar esse índice para 77%, né, o que já é um indicador, né, desse início de promoção da gestão integrada das águas urbanas, né. Então, dando continuidade, né, para um modelo de gestão, né, sustentável, né, se pensa assim, né, qual seria o fluxo de trabalho, né, para atingir um modelo de gestão sustentável, para analisar, né. Então, uma estrutura metodológica em direção a um sistema urbano de abastecimento de água sustentável, né, ela realmente é envolvida, né, por um ciclo de natureza interativa e evolutiva, assim como o modelo lá das cidades sensíveis à água, né, aquele modelo em que os sistemas de água eles vão evoluindo até atingir uma meta, digamos assim, uma meta próxima ali do ideal, né, uma meta mais sustentável. Então, neste ciclo de natureza, né, surge aí 3 diferentes níveis de gestão, né, pelos quais, né, o sistema de abastecimento evolui. Então, inicialmente existe um sistema elementar em que as condições, que realmente só se preocupa em satisfazer as condições básicas de projeto, né, não existe nenhuma preocupação ambiental, digamos assim, né, eu acredito que a maioria das cidades brasileiras já tem passado por esse nível, já avançaram para um nível mais eficiente, em que, né, há uma preocupação agora em fazer um melhor gerenciamento da demanda, né, um melhor gerenciamento do índice de perdas e etc.
até que esses sistemas eles vão avançando, né, para um nível mais sustentável, inserindo essas medidas descentralizadas que a gente vem discutindo. Então, toda essa abordagem, né, todos esses níveis de gestão, eles estão envolvidos, né, por uma característica que são, né, as multiscalas, né? Surgem aí esse conceito de multiscala dos sistemas eles passarem a ser gerenciados não de uma forma mais considerando apenas o sistema isolado como um todo, mas analisando limites geográficos específicos, né? Então, quando eu falo em multiscalas, né, eu estou apenas dizendo que existem limites espaciais, né, de gestão e planejamento que devem ser analisados, né, de forma individual, né? Então, considerando essa natureza, né, anteriormente falada, evolutiva, pensa-se num fluxo de trabalho para um modelo de gestão sustentável, né, que incorpora multi-escalas, e aqui eu cito 3 escalas urbanas, né, quando eu digo global, eu estou me referindo à área urbana como um todo, a escala setorial e a local, né? Além disso, considera 3 abordagens temáticas, que são os temas essenciais para a gestão, né? Então, aí entra as regras espaciais, as regras biofísicas e as regras de governança. E dentro desse modelo se elege, né, as principais estratégias de gestão, que podem ser discretizadas em centralizadas e descentralizadas, a depender do sistema para o qual aquela estratégia foi pensada, né? Então, com relação às escalas, né, a escala global, ela representa a fronteira da cidade como um todo, né, representa o perímetro urbano. Essa escala configura-se, né, como uma escala geral de análise, né, onde os elementos urbanos eles são cartograficamente representados como pequenos e generalizados, né, e nessa escala os estudos eles são mais abrangentes, né. Contudo, esses estudos, embora abrangentes, eles podem ser guias para estudos mais específicos em escalas maiores, né, em escalas com menor espaço, maiores no sentido de ser menores com relação ao tamanho espacial, né, a área. Então, só um momento. Apareceu uma caixinha aqui de mensagem, estou tentando fechar. Então, com relação à escala seguinte, né, que seria a escala setorial, né, que é uma escala intermediária de análise, né, existe, né, passa a existir agora uma maior complexidade de representação espacial, né, e, por outro lado, uma maior flexibilidade nos limites de análise, né, porque, nesse caso, um limite de um bairro, um setor urbano, né, uma área especial, né, que tem alguma característica especial, pode ser considerado um limite espacial de escala setorial, tá? Já a seguinte escala, que é a escala local, né, é uma escala mais detalhada, né, os elementos urbanos eles são mais representados na alta resolução, né, e nesta escala são consideradas, as estratégias nessa escala são consideradas mais exeguíveis, digamos assim, né, porque existe um menor nível de dificuldade, né, para implementar, já que trata-se apenas de residências ou indústrias, né, de realmente um local mais pontual. Com relação às abordagens temáticas, né, que são realmente as regras essenciais de análise, né, que integram as áreas de conhecimento, ou seja, todas as áreas de conhecimento que precisam ser analisadas estão dentro dessas abordagens temáticas, né, e elas constituem uma espécie de tripé para a sustentabilidade dos sistemas urbanos de abastecimento de água, tá? Então, cujo objetivo, né, é o gerenciamento a partir de uma visão ampla, né, e integrada do ciclo urbano da água. Então, nesse caso, né, as regras espaciais, elas são, né, elas compõem a análise do espaço físico urbano, né, como meio de apoiar a tomada de decisão, e através dessa abordagem espacial, né, as estratégias de gestão, elas são observadas de um panorama espacial, né, sobre perspectivas e novas perspectivas e oportunidades, né, novas necessidades e oportunidades. E elas incorporam as ferramentas de planejamento urbano, né, de planejamento espacial. Então, aqui, por exemplo, entra, né, o apoio dos sistemas de informação geográfica, né, que pode
fazer parte, né, dessa tomada de decisão. Então, já as regras biofísicas, elas referem-se realmente aos estudos sobre as dinâmicas dos fluxos hídricos, né, ali na área urbana. Né? Então, esses fluxos, tanto ao longo do tempo como ao longo do espaço, né? E, na verdade, quem determina a gestão, né, essa gestão integrada, é justamente essas regras biofísicas. Né? Então, incluem os aspectos que estão relacionados, né, as regras que estão relacionadas ao uso do solo, à topografia, né, à hidrologia, né, ao clima, ao próprio arranjo urbano e também às infraestruturas, né? Então, por sua vez, as regras de governança, elas se referem, né, às novas estratégias de governança, né, que vêm apoiar essa tomada de decisão, né? Então, por exemplo, aqui entra as mudanças nas regras tradicionais, né, nos regulamentos, né? Então, mudanças, por exemplo, nas leis, nos decretos, nos planos diretores, né, no próprio Código de Obras, né, nos planos de saneamento. Além disso, né, as regras de governança, elas devem envolver, né, o engajamento, né, de todos os atores ali envolvidos, né, todas as partes interessadas. Então, considerando essas múltiplas escalas urbanas, né, tanto a local, né, como a setorial, e a escala global, a escala urbana global, que refere-se a toda a área urbana, as estratégias de gestão, elas são todas, né, são todos os esforços, né, que são direcionados para atender, né, as necessidades de recursos hídricos e promover caminhos rumo à sustentabilidade, né, além dos múltiplos benefícios, porque por trás de todo caminho rumo à sustentabilidade existe um co-benefício, digamos assim, né. Então, o modelo proposto, né, os modelos propostos, e aqui é um exemplo de um modelo físico, né, fisicamente falando, ele é composto por componentes centralizados, né, e descentralizados, né. Então, todos os fluxos de água que se formam a partir da fonte centralizada, né, são chamados de componentes centralizados, né. E isso engloba tanto a infraestrutura como todos os contratos hidrossociais, né, envolvidos ali. Por sua vez, né, os componentes descentralizados estão associados aos fluxos alternativos, né. Então, entra aí reuso de água, captação de água de chuva, né, aproveitamento das águas pluviais, né. E aqui, nessa imagem, além disso, né, existe o envolvimento desses sistemas descentralizados, né, com a infraestrutura verde-azul, né, com as infraestruturas verdes-azuis das áreas urbanas, né. Então, dito isto, né, considerando o domínio de estudo Campina Grande, né, que é uma cidade que possui um pouco mais de 410 mil habitantes, eu acho que está 412 já, né, 2021, finalzinho de 2021, né, que é uma cidade, né, que é o segundo maior polo socioeconômico do estado, né, também é uma cidade que possui, né, um grande fluxo de pessoas, grande fluxo de mercadorias, né, para o estado, e também é um polo acadêmico, né. Então, é uma cidade extremamente importante, por isso a gente fez algumas análises, algumas ações futuras, né, algumas ações para a cidade de Campina Grande. Então, em toda a sua história, né, Campina Grande ela é marcada por sucessões de eventos de escassez hídrica, né, que normalmente culminam nas ações de racionamento, né. Então, na última crise hídrica, por exemplo, né, alguns estudos mostram que tiveram alguns usuários que ficaram até 112 horas sem água, né. Isso aconteceu nessa última crise hídrica entre 2013 e 2017, né, que teve aquela seca de 5 anos, né. Então, a cidade, ela né, passa por essas questões, né, hídricas e ela é atendida, né, unicamente pelo reservatório Epitácio Pessoa, né, que tem uma capacidade aí em torno de 402 milhões de metros cúbicos. Então, esse manancial, né, realmente ele é um manancial extremamente importante do estado da Paraíba e exerce, né, um papel especial nas economias, né, tanto local, né, como na cidade de Campina Grande, como a nível estadual também. Então, além de atender Campina Grande, né, esse reservatório atende, eu não sei se esse dado está atualizado, mas são 26 localidades, né, não necessariamente 26 cidades, mas 26 localidades, fazendo aí um total de 700 mil pessoas, né, então é uma demanda extremamente alta.
Então, a bacia de contribuição desse reservatório, além disso, né, possui, né, uma alta variabilidade climática, porque está inserida dentro do semiárido, né, e também hidrológica, né, além de ter altos níveis de evapotranspiração, né. Então, no último evento, nesse último evento de seca que aconteceu, né, o reservatório atingiu aquele nível histórico, né, que a gente conhece, né, chegou a próximo de 3%, e foi nesse momento que o reservatório recebeu, né, a afluência da transposição do São Francisco, né, do sistema PIS, e voltou, né, a ter capacidade para atender, né, a cidade de Campina Grande e demais localidades. Então, pensando nesse histórico da cidade de Campina Grande, né, foi pensado em algumas ações, né, rumo a um sistema urbano de abastecimento de água mais sustentável. Então, por exemplo, né, a gente, por exemplo, o mapa de risco de desabastecimento de água, né, que é um modelo que foi realizado para a escala global, escala urbana global, né, que pretende, né, apoiar a gestão eficiente, né, chegar apoiar aquele momento de gestão eficiente em que o sistema ele se encontra. Então, como é que foi desenvolvida essa ferramenta, né, que a gente chama de ferramenta, de certa forma é uma ferramenta, né, de apoio à gestão. Então, foi utilizado, né, sistemas de informações geográficas, né, todo o modelo foi gerado numa base geográfica e utilizado métodos multicriteriais, né. Foram obtidos 7 critérios, né, que fazem parte do modelo, né, esses critérios envolvem informações hidráulicas, socioeconômicas e de infraestrutura. Então, depois que os critérios foram passados para a base, né, espacial, eles, para serem combinados, né, para possuírem ali uma mesma unidade para permitir a combinação, eles foram normalizados utilizando conjuntos FUSE, né, que está dentro do próprio sistema de informações geográficas que foi utilizado. Então, logo depois, né, de normalizado, foi realizado a definição dos pesos, né? Os pesos eles foram obtidos através, né, do método de hierarquia analítica, né? Esse método possui a contribuição de especialistas, né, que são elencados por possuírem grandes experiências na área, e esses especialistas eles julgam esses critérios de par a par, né? Cada critério é julgado de forma par a par, gerando essa matriz, né, N por N, né? E após o final, né, de rodar o modelo, né, deve existir um grau de consistência que seja menor, né, que 0,01, né? E aí, dado na verdade, menor que 0,1, né? Dado esses pesos, né, obtidos pesos, né, esses pesos são combinados. Então, por exemplo, o peso para o critério 1, que é o critério populacional, foi a população aqui que representa a demanda, contribui 33,4% para o risco de desabastecimento. Ou seja, nas áreas mais densas, né, onde tem uma maior população, existe uma probabilidade daquela área, né, sofrer um pouco mais com risco de desabastecimento, né? E essa mesma análise foi feita para os demais critérios, né? Então, feito a álgebra de mapas, né, obteve o mapa final de risco de desabastecimento, né? Então, a gente observa aqui foram utilizadas 2 zonas, né, de operação, as zonas que foram utilizadas na época do racionamento, e a gente observa que as áreas que possuem riscos alto e muito alto, elas estão mais ao norte da cidade, né, do que ao sul, em razão das questões hidráulicas, né, e também das questões populacionais, das questões de demanda, né. Logo em seguida, né, foi feito um caminho metodológico, né, para iniciar na verdade, é uma forma de introduzir, né, uma discussão sobre a implementação de estratégias de reutilização de água, né, como uma abordagem, como uma estratégia para o sistema descentralizado. Então, com relação a isso, né, os estudos atuais, né, as evidências atuais com relação a sistemas de reutilização de água mostram, né, que as águas recicladas, né, ou reutilizadas, elas
podem ser realmente uma estratégia sustentável, né, confiável e promissora para tanto aliviar a escassez hídrica como também a poluição dos recursos ambientais, né. Contudo, ainda, né, existe, né, embora a tecnologia esteja no nível de prontidão, existem barreiras, né, de cunho regulatório e também questões relacionadas à percepção pública com relação a sistemas de reutilização de água, tá? Então, no nível local, né, ou seja, para a cidade de Campina Grande, que foi para esse caso aqui, foi o nosso domínio de estudo, né, as águas residuárias, né, elas são consideradas como um ponto crítico, né, para sistemas alternativos de água, né, em razão da escassez hídrica, né, presente na cidade. Porém, né, o que ocorre, né, é que essas águas elas são originadas nos diferentes usos urbanos e são direcionadas para o sistema centralizado de esgoto, né. Uma pequena parte dessa água residuária recebe tratamento e, em seguida, o fluxo é direcionado para os corpos hídricos, né. Para Campina Grande, né, além disso, existe o estudo de Grand et al., que foi feito em 2016, que mostra, né, algumas evidências de reuso de água, né. Contudo, é um reuso contingente, né, que ocorre especialmente em épocas de restrição hídrica, né. Reuso contingente nada mais é que esse reuso que você faz na sua casa de forma manual, onde você aproveita a água do banho, né, as águas de máquina de lavar de forma manual e higieniza superfícies, pisos, né, banheiros, etc. Então, pensando nisso, né, foi desenvolvida, né, uma abordagem metodológica, né, para trazer, para apresentar a opinião pública sobre essa questão da reutilização de água, né, através de uma análise de percepção, né, de como o público está disponível ou não para reutilizar a água de forma alternativa, como uso alternativo. Então, essa abordagem metodológica, né, para compreender, de fato, essa opinião pública, né, ela foi conduzida através de opinião de pessoas, né, através de redes sociais. As pessoas responderam um questionário estruturado, né, foi feito inicialmente, antes da resposta a esse questionário, né, foi feito um dimensionamento amostral, né, e foram utilizadas amostras por bairro, considerando uma cota aí por bairro, uma cota mínima daqueles bairros que tinham até 10 mil habitantes, né. Então, foram recepcionadas 393 opiniões, né, foram consideradas válidas, né, e dentro dessas variáveis, das variáveis sociodemográficas, né, um pouco mais de 60% das pessoas que responderam, né, os participantes eram mulheres, né, 50% tinham algum nível de instrução superior, pelo menos 50% estava dentro dessa idade de 18 a 40 anos, e em relação a algumas perguntas que foram feitas, algumas perguntas adicionais, né, foram feitas, um pouco próximo ali de 91% relatou ter passado por períodos de restrição hídrica no passado, né, quase que 97% possuía disposição em reutilizar água, né, em realizar o reuso de água, especialmente se houvesse incentivos financeiros, e aproximadamente 96% possuía confiança, né, na ciência em promover reuso de água com segurança, né. Dado essas informações, essas variáveis sociodemográficas e essas opiniões específicas, né, foram feitas associações evocadas, né, para o estímulo de reutilização de água. Então, os participantes eles foram solicitados a descreverem, né, associações espontâneas, né, sobre reutilização de água e utilizando uma certa escala de classificação, né. Então, essas associações, elas foram compiladas em um banco de dados, né, e foram colocadas, e depois foram empregadas as estatísticas de frequência, né. Então, elas foram divididas em expressões otimistas, expressões pessimistas, né, e as respostas as respostas otimistas, né, somaram 96%, né, e as principais respostas otimistas estavam relacionadas à economia, eram palavras que estavam relacionadas à economia de água,
seguidas de meio ambiente, né? Então, isso mostra que as experiências passadas com restrição hídrica, né, pode ter contribuído para esse alto nível de aceitação pública, né? Além disso, né, um fator de economia mesmo, de você poder economizar, possibilitar a economia de água, também fez com que essas respostas otimistas tivessem esse índice, né? Então, com relação às opiniões pessimistas, foram apenas 4%, né? Então, o dado mais importante aí foi em relação ao atributo contaminação, né? E esse índice mostra que para esses participantes, né, a contaminação, né, de água é ainda uma percepção de que a prática de reutilização de água, né, se origina, né, a partir de águas residuárias, de sujeira, né, está muito relacionada a essas palavras de ordem, está muito relacionada a esgotos, etc. Depois, né, de ter feito esse levantamento, essas associações, né, para entender as percepções, foi feito perguntas relacionadas à disposição em praticar a reutilização de água, né. E aí, os participantes eles foram solicitados, né, para avaliar, né, a sua disposição em reutilizar a água através de 5 escalas, né, de muito alta até muito baixa disposição. Para isso, foram selecionados 4 cenários, né? Então, a gente tem aqui o cenário A, B, C e D. Os 2 primeiros cenários dizem respeito, né, a 2 cenários de uso de água que exigem uma menor qualidade, digamos assim, né? E os 2 seguintes, né, são usos que exigem um contato direto, né, e uma maior potabilidade, né, maior qualidade do índice de qualidade da água. Então, os resultados indicam, né, como a gente observa nesses gráficos, né, que os participantes eles apontaram muito alta e alta disposição, né, para os cenários A e B, né. Inclusive, se você comparar esse estudo com outros estudos, né, feitos em outros lugares do mundo, né, que possuem diferentes condições socioeconômicas, culturais, etc., os resultados são bem parecidos, né. Então, à medida, a gente observa que o nível de disposição vai decrescendo, né, à medida que as finalidades elas vão exigindo um maior contato, né, com as vias de contato. Ou seja, uma água próxima, né, ou né, pelo menos potável, né? Pelo menos não, uma água potável. Então, as respostas que foram fornecidas, né, por esse grupo de participantes conduzem, né, para o entendimento de que a disposição pública, a reutilização de água está muito condicionada às finalidades, né, especialmente às finalidades não potáveis, né, com contato indireto. Então, esses resultados, eles foram úteis, né, para entender as percepções, né, que sustentam essas atitudes em relação à reutilização de água, né, e para isso foi montado um sistema, né, uma estrutura, na verdade, né, que relaciona as palavras, né, que foram mais evocadas pelos participantes e seus níveis de relação, né, que a gente chamou de estrutura de nível relacional. Essa estrutura teve o objetivo, né, de justamente direcionar, né, para as políticas nessa área, né, as políticas futuras para a área de reutilização, para o futuro, né, para possíveis projetos futuros de reutilização de água. Então, nesse caso, a gente utilizou 3 níveis relacionais, né, que foram chamados de forte frequente, forte esporádico e fraco e eventual, para estabelecer justamente essa relação, né, entre água e opinião pública, né. Então, foram considerados 5 pontos críticos, né, que foram aqueles pontos críticos mais citados pelos participantes. Então, foram citados aí economia, escassez hídrica, que está muito relacionada ao racionamento, a confiança, né, que está relacionada à ciência e pesquisa, o meio ambiente, que está relacionado a essa consciência ambiental, e o conhecimento, que a gente considerou que está mais relacionado, quando as pessoas falavam conhecimento, estava muito relacionado a tratamento, né, no banco de palavras que foi obtido. Então, a gente observa que existe uma forte e frequente relação entre água reutilizada, escassez hídrica e economia, por exemplo, né? E existe também
uma relação mais fraca e eventual, né, entre confiança, né, e conhecimento, né. Então, essa estrutura relacional, ela serve para direcionar, né, as futuras políticas em relação à reutilização de água, e a gente observa que é provável, né, que essas políticas elas precisem estar mais relacionadas tanto ao grau de escassez hídrica, né, porque é um momento, realmente uma característica da área, como também a questões de regulação, né, porque a ausência de regulação, né, de mecanismos regulatórios, dificulta, né, o entendimento, né, e a promoção, né, desses sistemas de reutilização de água. Então, caminhando para as considerações finais, né, eu quero destacar que as crescentes lacunas entre demanda e oferta de água, né, realmente exigem caminhos sistêmicos, né, para a segurança hídrica urbana e sustentabilidade das cidades, né, como um todo. Né, esse novo paradigma das águas urbanas, né, destaca os conceitos mais contemporâneos, e aí entre os conceitos do modelo sensível à água, dos sistemas integrados, né, dos sistemas distribuídos e descentralizados, e busca incorporar nas cidades, né, práticas de demandas hídricas que são mais sustentáveis, né. Contudo, existem ainda muitas cidades que buscam meios para solucionar, né, aqueles problemas que o modelo da cidade sensível à água considera como problemas do passado, né? Então, esse modelo de gestão que foi mencionado em multiescala, né, que utiliza diversas escalas, ou seja, a gestão ela passa a ser enxergada a um nível de escala, tanto uma escala que pode ser mais ampla, considerando toda a escala global urbana, ou em escalas mais reduzidas, né, como a escala local. Ela pode ser considerada, de fato, uma estrutura de transição, né, que vai apoiar essa mudança de sistemas urbanos de abastecimento de água com essa nova proposta do novo paradigma, né, que a gente está chamando aqui de sistema urbano de abastecimento de água sustentável. Então, esses conceitos emergentes, né, que vêm surgindo, que envolvem a sustentabilidade dos sistemas urbanos de abastecimento de água e as novas abordagens, né, estão em crescente discussão, né. Então, se você pesquisar, né, no Google Scholar, por exemplo, existem inúmeros estudos acerca disso, é um estudo realmente que está a todo vapor, digamos assim, né, em termos de água urbana, né, contudo ainda existe uma questão, né, uma resposta ainda pouco aperfeiçoada, pouco esclarecida, né, que é como fazer uma transição mais eficaz, né, para sistemas mais sustentáveis, né, da teoria para a prática, né? Então, eu acredito que existe uma dificuldade, justamente porque é todo um processo, né? Não é de uma hora para outra que um sistema vai começar a inserir reuso de água, por exemplo. Então, existem muitas questões que precisam ser aprofundadas, né? E melhor discutidas. Eu encerro por aqui e agradeço, né? Pela atenção de todos vocês. Eu vou ligar aqui minha lâmpada, professor, que já escureceu. Um momento. Tá bom. Gente, eu queria primeiro, né, dizer que... Desculpa, eu estou tossindo assim, eu vou tossir um pouquinho, porque eu falei muito e eu já estava com a rinitezinha, sabe? Eu imagino, Mary, você realmente foi uma palestra bem longa, né? E muito conteúdo, a gente está fechando esse evento com chave de ouro, com a sua apresentação, né? Porque é um trabalho bastante... O que Mary... Eu queria trazer Mary aqui, porque essa tese, isso que Mary apresentou, é fruto de uma tese de doutorado, né? E que essa tese, ela teve... ela tem um caráter de originalidade que requer uma tese. Então ela tem essa originalidade e é muito desafiante, porque Mary inventou, né, esse desafio de
de propor esse modelo, né, esse sistema integrado, analisando aí aplicando diversas abordagens, que são conceitos emergentes, como ela colocou, e métodos, diversas metodologias. Então, o trabalho de Mary é muito rico, e eu tive o prazer de orientar, junto com Iana, esse trabalho dela, né? Foi As multiescalas são Não, são nossas discussões foram aí, né? ideias suas, as multiescalas urbanas. Não, o mérito é todo seu, Mary. O mérito do trabalho, porque você foi uma orientanda assim que não deu trabalho, na verdade. Foi uma pessoa assim altamente disciplinada, e teve uma produção muito intensa, né, durante esse período. Então, foi muito bom ter participado desse processo aí de doutorado de Mary. Foi um prazer muito grande. E aí eu acho que já tem aí muita coisa aí para se falar, muita gente aí que está querendo perguntar, né? E eu vou abrir aqui para as perguntas. Deixa eu ver como é que ficou aqui a sequência. Toda vez deixa eu ver como é que eu faço para encontrar aqui a ordem eu não consigo toda vez facilmente encontrar isso, essa ordem das perguntas aqui. Me digam aí, me ajudem, vocês que Aí já... onde tem o pessoal, professor, onde tem os bonequinhos. Sou eu primeiro, né? Para variar um pouco, sou eu. Vá falando. Foi Diego que levantou a mão primeiro ou foi Camila? Acho que foi Diego, né? Foi eu. Não, Diego, vá começando aí, falando. Ai, olha como Maria Helena é eficiente. Já botou a ordem aqui. Diego, não sei quem mais dá. Pronto, ótimo. Pronto, você está me ouvindo, né? Estava com problema no áudio, falaste um Estamos pouco. sim. Sim, estou ouvindo. Pronto, então, primeiramente, eu queria, né, parabenizar a Mary pela apresentação, né, e também agradecer pela disponibilidade, né, dela vir na disciplina e compartilhar o conhecimento dela. Eu tive o prazer de assistir a apresentação, a defesa da tese dela, né, então, acompanhei um pouco conheci um pouco já do trabalho, né, e também a professora Iana, né, sempre comentava durante as aulas sobre o trabalho de Mary. E aí, Meira, a minha pergunta é, você, né, logo no início você fala dessa questão dessa necessidade da gente mudar desse paradigma. E aí eu queria saber o que é que você apontaria, ou quais coisas você apontaria como os desafios para que a gente consiga implementar essa mudança, para que a gente consiga fazer essa mudança, né? Porque a gente for analisar assim em termos temporais, né, a gente não descobriu essa necessidade de mudar agora ou recentemente, né? Já faz um certo tempo que a gente sabe dessa necessidade de mudar, mas aí por que a gente não consegue? O que é que falta para a gente conseguir fazer essa mudança? Ou quais são os desafios para essa mudança? Bom, no mínimo são muitos, né? São muitos desafios, né? Para realmente chegar a essa mudança. Agora, existem duas questões, né? Que são, assim, as mais, digamos, se eu fosse falar assim de uma forma bem geral, porque para você dizer quais são os desafios, você teria que estudar, né, cada cidade, entender cada caso, né, para dizer assim de uma forma mais detalhada. Mas com relação a essa mudança para o novo paradigma, né, da água urbana, para considerar essas soluções mais sustentáveis, eu observo, né, na minha experiência, assim, que existem pequenos caminhos que estão sendo seguidos, né? Estou falando a nível nacional, né? A nível global, muitas cidades já alcançaram caminhos maiores, digamos assim. Mas a nível nacional, primeiro ponto, né? Por exemplo, em relação à reutilização de água, por exemplo, em relação às águas pluviais já existem algumas regulamentações, né? Mas em relação ao reuso de água, né? Não existe nenhuma regulamentação. Então, existe essa barreira regulatória, né, bem forte, né? E não é só no Brasil, né? Existem muitos, por exemplo, Estados Unidos mesmo, embora exista regulações gerais, né, nos estados, por exemplo, ou até mesmo a nível nacional, a regulação no local, a nível local, né, porque essa regulação ela precisa ser
dizer detalhadamente, por exemplo, naquele caso dos usos específicos, né, para certas demandas. Então, por exemplo, definir quais são os critérios de qualidade para o uso da irrigação, ou quais são os critérios de qualidade para determinados usos que não exigem potabilidade de consumo humano, né? Então, essas regulamentações ainda é um ponto de fragilidade, né, no nível nacional, não existe, né? Agora, a gente não pode negar que as questões socioeconômicas, né, elas chegam primeiro do que as questões regulatórias, né? A gente vive num país, num contexto socioeconômico onde o saneamento ainda, né, é fragilizado, né, os sistemas de saneamento ainda são fragilizados. Então, se ainda a gente não consegue ainda realizar, por exemplo, tratamento adequado das águas residuárias, né, é como se, assim, a gente ainda não conseguiu avançar para o básico, né, então é necessário mais investimentos, né, nessa área, é necessário que haja mais políticas, né, voltadas para essa nova abordagem, né, mais sensível. É necessário que haja uma mudança, eu acho, assim, de forma bem geral, sabe, que haja uma mudança de pensamento, né, então é difícil responder essa pergunta, né, é bem difícil de você chegar aqui e dizer qual é o desafio principal, porque são vários, né, mas se a gente observar aquela pirâmide lá que tem os 3 elementos que poderiam, né, que precisam passar por aquelas mudanças para promover modelos de gestão mais sustentáveis, né, modelos mais sustentáveis, né, deveria haver mudanças na governança, mudanças na gestão, mudanças na infraestrutura. Então, dificilmente, assim, eu não conseguiria responder essa sua pergunta, assim, de forma pontual, sabe? É como se fosse, sabe aquela pergunta que você faz ao professor, o professor não entendeu e ele respondeu outra coisa. Então, é mais ou menos isso esse sentimento que você vai ter, porque não existe uma resposta pronta para essa pergunta. Porque são vários desafios, né? Muitos desafios. E aí, eu poderia citar os mais que chegariam primeiro, assim, na minha mente, né? São as dificuldades socioeconômicas, né? Enfrentadas pelo país, então a gente tem muitas dificuldades, né, financeiras, econômicas, né, de investimento nessa área, muitas mesmo, e as questões regulatórias, né, que não se faz políticas, não se muda planos de saneamento, por exemplo, não se coloca uma ação no plano de saneamento de reutilização de água se não existe uma regulamentação para essa ação, para essa estratégia. Entende? Não, entendi, mas era realmente nesse sentido mais amplo mesmo, mais geral, né? Como você falou, é bem complexa, né? A gente conseguir definir isso, mas era também para levantar essa discussão e aí, sobretudo, pensar nesses aspectos políticos, né? A gente sempre recai nisso. E também, eu vejo ainda no Brasil, né, que existe ainda uma mudança, na verdade, um medo de mudança mesmo, né? Como se nós ainda, né, nossa sociedade é formada, né, vamos dizer assim, né, a base da infraestrutura brasileira, quem dimensiona são engenheiros, né, que foram formados com conceitos bem mais, digamos assim, né, inflexíveis, digamos assim. Não quero usar nem essa palavra inflexível, mas assim, há tempos atrás, né, o dimensionamento... Oi? Uma abordagem muito técnica e às vezes... Isso, baseada ainda convencional, né? Convencional, baseada ainda nessas estruturas cinzas, né? É necessário que haja essa mudança. E uma mudança assim, que vem sendo muito discutida é integrar a parte técnica com a ambiental, né, que já vem acontecendo há um tempo, mas também com as questões sociais, né? Eu acho que Priscila deve ter falado muito isso com vocês na época que ela fez a apresentação dela. Isso. Várias questões, né, precisam ser mudadas no campo social, né? Tem muitas respostas para muitas questões no campo social que ainda precisam ser discutidas. Essa forma da gente enxergar de forma mais holística, né, considerando essas diferentes abordagens, torna-se cada vez mais necessária hoje, quando a gente trabalha com
qualquer trabalho que se for fazer, principalmente uma tese de doutorado, né? Então, eu vou passar aqui para Igor. Igor está na fila aqui, é o segundo. Boa tarde. Obrigado, Meire, pela apresentação. Oi, Igor. Olá. Tudo bom? Tudo. Eu tive só um questionamento mesmo. Eu vi que a gente tem Campina hoje como uma grande área de estudo. Eu também estudo Campina. A gente, lá no laboratório, a gente tem diversos estudos que utilizam Campina como área. Então, eu vi que, inclusive, você citou Maria Helena ao longo da apresentação, que é a grande 2016, eu acredito, seja Maria Helena. Isso. Eu queria saber quais seriam os principais desafios para tentar replicar essa tua pesquisa, por exemplo, em outras áreas que não teriam essa, tanta disponibilidade de dados, às vezes, como a gente tem para Campina, porque a gente tem muita pesquisa, muita coisa que já consegue a gente fazer uma referência. Mas, por exemplo, entre os critérios topografia, renda, domicílio, seria possível pegar todos eles, os 7, e replicar facilmente para outra área? Olha, os critérios de renda, população, né? Talvez sim, né? Porque tem o censo, né? Para todas as cidades. Agora, os critérios hidráulicos, né, que talvez fosse um pouco mais difícil, né, porque aí tem informações de rede, informações de perdas, né, informações da própria infraestrutura de água mesmo, né, aí vai depender muito da disponibilidade de dados. Existem alguns, talvez esses pequenos municípios, né, talvez não existe nenhuma base digital desses dados, né, eu nem sei se existe, né. Então, teria, sim, esse desafio para obter dados, né, nessa área, porque com relação aos dados de censo, não, né? Agora, existem outras plataformas de dados, né, que talvez pudessem ajudar, né? Só não ia ter essa característica desse modelo, né? Se fosse para replicar esse modelo exatamente como ele talvez tivesse essa dificuldade. Recentemente, esse modelo foi replicado para Caruaru, né? Mas Caruaru também é uma cidade muito parecida com Campina, inclusive o banco de dados deles lá era bem robusto, eles possuíam dados atuais, né, dados mais detalhados da rede, etc. Então, realmente, né, dados para pequenos municípios é um pouco mais difícil. Na verdade, eu não sei a realidade de dados de infraestrutura para pequenos municípios, né? Sim, sim. A gente sempre sofre com esse tipo de disponibilidade em pequenos, né? É verdade. Não tem esse pesquisador que não sofra com coleta de dados, né? A parte mais aperreada, digamos assim, da pesquisa. Obrigado, Meire. Obrigado, Igor. Vou passar para a Maria Helena. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta é sobre os sistemas de reutilização de água enquanto estratégia descentralizada na escala local. Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado com a prática de reuso de água, né? Meu estudo foi através do programa Água Doce, que faz o processo de reutilização através de osmose reversa. E aí eu obtive o mesmo resultado que a professora, apesar de que foi numa comunidade, num assentamento rural, então um campo de estudo bem menor ao da professora, mas aí eu encontrei esse resultado, que foi justamente a falta de confiabilidade no que tange à qualidade da água. E nos resultados das discussões também constatei que não foi só o meu estudo, como também outros pesquisadores encontraram a mesma opinião. E eu queria saber se, com base no que a professora já viu até agora, nos estudos já feitos, qual seria o melhor caminho, se existe um melhor caminho, né, uma melhor solução para romper com a barreira da desinformação e da falta de conhecimento no que se refere vamos dizer assim, a potencialidade que a prática de reuso de água tem para a política de abastecimento. A chave, com certeza, é a disseminação de informação, né? Disseminação de conhecimento. Eu acho que o que falta, de fato, né, é realmente
as pessoas, né, de forma massivamente conhecerem, né, acerca dos tipos de tratamento mesmo, né, políticas de informação nesse campo, né. Então, uma cidade, por exemplo, que quer promover o reuso de água, né, a primeira estratégia que no plano lá de reutilização de água é realmente consultar a população, né, se essa população está realmente será aberta ao reuso de água. E aí, informar, né? As pessoas precisam saber que existem sistemas de tratamento que são realmente confiáveis, né? Que geram realmente águas específicas para determinados usos, né? Potáveis ou não potáveis, né? Então, a disseminação ainda de informação, eu vejo muito ainda delimitada no campo acadêmico, né? Talvez no campo mais técnico das próprias companhias de água, né? Talvez ter esse incentivo das próprias companhias de água, incentivar essa divulgação, né? Ter uma parceria aí entre as diversas instituições, né? Para realmente difundir conhecimento, né? Para que as pessoas realmente possam compreender que é uma estratégia realmente que poderia solucionar, né? Diversos problemas, né, especialmente nessas cidades que convivem, né, e já que você fez seu trabalho em áreas rurais, né, as áreas rurais têm essa questão, né, de ser uma área vulnerável, né, à falta de água, né, bastante vulnerável. Então, as redes não chegam nas áreas rurais, né, então as pessoas normalmente utilizam fontes alternativas, né, em geral água subterrânea, né, e quando às vezes a rede chega, pode chegar, não chega de forma contínua, né, pode chegar de forma intermitente. Então, uma solução que seria vantajosa, né, para as áreas rurais, realmente seria o reuso, mas que existe essa barreira, né, que precisa ser rompida, de fato, pela própria promoção de divulgação do conhecimento, sabe? Ótimo, professora. Então, obrigado, Maria Helena. Vamos passar agora para a pergunta de Regina. Boa tarde. Parabéns pela palestra, foi ótima. Com relação à minha pergunta, ela diz respeito à abordagem metodológica desenvolvida, traçando o plano de gestão em multiescala para o sistema urbano de abastecimento de água. Então, qual foi a maior dificuldade na realização desse estudo, entendendo que lá apresenta, né, uma grande complexidade? Também é uma pergunta difícil de responder. Mas, assim, tudo é um processo de amadurecimento, né? E pesquisa não é diferente. Então, quando você começa uma pesquisa, né, tudo parece não estar claro, né? As pontas não se ligam, né? Mas você vai lendo. Existe uma base científica muito consolidada que você lê, né? E existem pessoas muito experientes que estão ali, né, lhe orientando, né, e lhe dando encaminhamentos. Então, quando você monta, quando você pensa você pensa em vários modelos antes desse final, né? Então, no meu caso, por exemplo, existia um modelo um pouco diferente desse, né, onde existia outras informações, né, esse modelo tem, deixa eu ver, tem 3 linhas e 3 colunas, se não me engano, né? O modelo anterior tinha mais linhas e mais colunas do que esse fluxo de trabalho que foi montado, né? Então, para se chegar nesse modelo atual, né, que foi realmente publicado na tese, não foi assim, né, simples, né? Não é trivial, de fato. Então, quando você vem, né, realizando realmente essas leituras, né, a cada hora, né, novos estudos vão sendo lançados sobre o tema, você vai encaixando ali o que você pensa, né, e utilizando-se, como o Carlos Galvão fala, né, você vai se apoderando de outras pesquisas, né, que vão complementar a sua, e você vai, né, rompendo com esses desafios, né? Não existe uma pergunta, não existe uma resposta para dizer, foi assim, assim, assado, né? Eu usei essa fórmula matemática para se chegar nesse resultado.
Mas a ideia é pensar que a pesquisa é um processo longo, né? Não é um processo curto, é um processo longo, e que a leitura de outros estudos, né, e a experiência de outras pessoas, e o seu conhecimento que você vai adquirindo, né, vai realmente fazendo com que você consiga gerar o modelo, né, que você pensa aí na sua cabeça, né. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos por aí. Ótimo, obrigada, viu? E também é um processo não linear, né, Mary, que vai e volta, às vezes você Tem muitos... retoma, tem alguma Isso. coisa que você faz que, de repente, não era aquilo que não está dando certo assim, então vamos voltar, vamos pensar de outra forma. Então, E realmente, assim, existe essa ansiedade, né, de você achar que está no caminho errado, né, professor? Em alguns momentos você pode ter essa percepção, né? E aí, às vezes, você precisa realmente voltar um pouco, né? E refazer algumas coisas. É normal, né? É um ciclo evolutivo e dinâmico, como o sistema que foi proposto também aí para os sistemas de abastecimento de água. isso, exatamente. Deixa eu passar aqui para a Camila agora. Boa tarde, Mary. Obrigada pela palestra. Eu queria te perguntar, mais focada aqui para a cidade de Campina Grande, se, por exemplo, essa ação de reutilização de água, ela pode ser considerada o primeiro passo para uma cidade mais sustentável, ou já, de acordo com a sua pesquisa, né, seu estudo para a pesquisa, já tem outras ações que contribuem para essa sustentabilidade? E também eu queria saber se, como a questão do governo local, se a prefeitura, ela está sendo eficiente, por exemplo, seja em investimento financeiro, seja em informação ou ações, alguma coisa do tipo. Tá, vou responder essa última e a primeira eu vou pedir para você refazer depois. Eu não compreendi. Bom, com relação a investimentos nessa área pela prefeitura, né, o que eu ouvi falar recentemente, não exatamente pela prefeitura, mas talvez a prefeitura esteja envolvida nisso, né, que em relação à reutilização de água, existe um projeto, né, porque tem essa questão de que, embora os municípios, eles sejam os entes que realmente devem fornecer os serviços de saneamento, né, na verdade, a execução desses serviços é feita por entes estaduais, né, no caso, a Companhia de Água, a Cagepa. Então, não sei se a prefeitura está exatamente envolvida nisso, né, mas existem algumas ações pontuais da prefeitura, né, um pouco, assim, bem pontuais mesmo. Então, existe uma relação entre águas pluviais e irrigação da paisagem urbana, né, tem um projeto que utiliza águas pluviais para irrigar a paisagem urbana, né, já é um projeto consolidado, e existe também um projeto aí que eu realmente não sei que é a atual situação desse projeto, mas que era promover a reutilização de água a partir da estação de tratamento da Catingueira, né, para uma indústria, né, não sei exatamente se a adutora viria da estação da Catingueira, né, que é aquela estação de tratamento de esgoto que tem ali na Catingueira, mas que era para atender uma indústria para usos, no caso, na indústria seria utilizado para resfriamento de maquinário, sabe? Então, existem alguns caminhos, né, que os entes, né, vêm discutindo, né, agora, que realmente na prática é um pouco diferente do que vem dos projetos, né, o que eu soube desse projeto, por exemplo, esse último que eu falei para você, é um projeto antigo, que já vem sendo discutido desde 2010, parece, mas nunca chegou a ser colocado em prática, né? Então, eu vejo que tem muitas ações que estão a nível de projeto, mas que acredito que seja por questões de investimento mesmo, não se chega numa prática, né? Não se chega a ser consolidado ali enquanto prática. Aí a primeira pergunta eu não compreendi. Queria que você refizesse, por favor. Se essa reutilização da água, ela seria um passo para a sustentabilidade da cidade, para uma cidade mais sustentável, ou já tem outras ações, por exemplo, jardim
flutuante, acho que você falou, deu outro exemplo, telhado verde, por exemplo, tá entendendo? Você está perguntando se existem essas ações para Campina Grande já, é isso? Isso, ou se só a questão da reutilização seria o primeiro passo para a sustentabilidade. Não. Como eu falei, né, para a sustentabilidade mesmo, né, são vários passos, né? Os sistemas de água urbana, eles se integram, né? Devem integrar. Agora, as ações, elas acabam acontecendo de forma pontual. Então, esse estudo que foi feito para Campina Grande com relação à percepção das pessoas em relação ao reuso de água, né, é um estudo, assim, introdutório, digamos assim, para começar a discutir, né, essa questão da reutilização de água, né, vamos dizer que é um pontapé inicial para iniciar a discussão no âmbito acadêmico ainda, né, e talvez, a partir de uma discussão mais profunda no âmbito acadêmico, levar isso para as instituições, né, que estão envolvidas nesse campo. Agora, para a sustentabilidade, né, são diversas ações que precisam ser pensadas, né, então a gente vai incorporar infraestruturas verdes azuis, como você citou aí, a questão dos telhados verdes, jardins de chuva, né, e outras ações e outras estratégias, a depender das características físico-espaciais da cidade, né? Porque envolve muito essa questão dos aspectos biofísicos e aspectos espaciais, né? Além dos aspectos de governança mesmo, né? Que a cidade possui, né? Tá certo, entendi. Obrigada. Obrigado, Camila. Bom, eu queria saber se tem mais alguém aqui, a lista de pedidos para falar que já acabou, mas está aberto aí para os professores, né, que estão aí, Ricardo, Ronaldo, né, quem quiser, Aldo, né, também que está aí, quiser complementar aí, fazer algum comentário, fica à vontade. Posso dar uma passadinha bem rápida? Desculpe. Posso falar Aldo, bem rapidinho? Consegue me ouvir? Sim. Bem rápido. Eu queria saber da professora se ela tem alguma informação, porque a gente está trabalhando com planos diretores aqui em Natal, na região metropolitana, e tem uma verdadeira, vamos dizer assim, dissociação dos adensamentos da população, né, o crescimento populacional em função do plano diretor e a disponibilidade hídrica. E eu estive vendo um trabalho feito, uma tese de doutorado, feito por um brasileiro em Glasgow, e ele usou a avaliação ambiental estratégica, vinculando os planos de bacia com o plano local urbanístico, né? E eu tive depois, né, nesse próprio documento, ele informa que isso foi disseminado na comunidade europeia, né? Eu queria saber se a professora tem alguma informação, a Maria, né? Parabéns primeiro, né, Maria? Informação desse link, né, desse instrumento de avaliação ambiental estratégica, amarrando o crescimento populacional, quer dizer, o adensamento urbanístico, com a disponibilidade hídrica através desse instrumento de avaliação ambiental estratégica. Tá? Porque os planos diretores são dissociados dos planos de bacia. Ou seja, há uma insustentabilidade do ponto de vista da oferta hídrica e do adensamento. Obrigado, viu? Isso, professor. Enquanto as cidades crescem, né, os sistemas hídricos crescem de forma realmente desproporcionais, né? Contudo, eu não tenho conhecimento sobre esse método que vincula esse índice de demanda, né, ao crescimento urbano. Eu possivelmente não tenho detalhes sobre esse método, não. Eu posso fazer outra pergunta bem rápida sobre a questão da legislação, né, das diretrizes. O Brasil não tem diretriz, né? E foi colocado muito bem em Fortaleza, né, Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, Rio, né? Aí eu tive escutando um webinar entre a Estela Goldenstein, São Paulo, que foi secretária estadual do Meio Ambiente, e eu esqueci o nome, a pessoa de Minas Gerais, inclusive a Estela elogiando a legislação de Minas em relação à de São Paulo. E tinha assim, diretrizes que eram mais flexíveis, que eram baseadas
na OMS, a Organização Mundial de Saúde, e outras que eram restritivas, no caso de São Paulo, muito na linha da Agência de Proteção Ambiental Americana. Você tem informação dessa diretriz de Campinas, ou a própria nacional, de que linha ele está seguindo, essa linha da OMS ou da Agência de Proteção Ambiental Americana, à medida que a gente não tem ainda a regulação nacional? Me disseram no MDR que agora em dezembro estaria saindo, mas até então não tive informação. Obrigado. Não, especificamente sobre Campinas, eu não cheguei a ler nada sobre São Paulo, não. Sobre Campinas, não. Né? Mas existem vários estados que têm seus planos individuais, né? Mas eu não consigo te dizer nada especificamente sobre a legislação, né? Sobre as diretrizes para essa cidade. Tá ótimo, obrigado, viu? Muito obrigado. Aldo, obrigado pelas suas perguntas aí. Inclusive, você citou aí a Estela Goldenstein, né? A gente, inclusive, estava discutindo hoje na aula exatamente sobre uma apresentação que ela fez sobre uma cidade de médio porte em São Paulo, né? Sobre o projeto de drenagem que envolvia várias técnicas de LED, né? É bem interessante o trabalho dela, e eu acho que essa relação que você faz, né? Essa preocupação com o plano diretor, né, da bacia, do planejamento da bacia, é uma coisa que a gente ainda está engatinhando muito, né? Tem muita coisa ainda para a gente explorar sobre isso. Então, é interessante aí as suas perguntas. Obrigado pela participação. Obrigado. Passar para Ronaldo. Isso, quase boa noite já, né? Boa noite a todos, e como eu falei aí no chat, parabenizar a Mary, né, pela brilhante apresentação, e também a escolha de um tema bem desafiante, né, bem difícil, principalmente porque nós temos questões básicas ainda para resolver, né, principalmente no que se refere a abastecimento de água e coleta de esgoto. Eu queria só comentar algo, só para acrescentar, né, a discussão, que eu achei muito importante quando ela falou da questão da governança, né? E eu acrescento ainda que toda mudança em nosso país, por eu viver no meio do saneamento, a gente tem que criar primeiro uma cultura muito forte para poder conseguir implementar mudanças e ser estabelecidas umas políticas bem claras, principalmente no aspecto da legislação, porque, por exemplo, se a gente for observar, no último Código de Obras, no Código de Obras vigente de Campina Grande, há lá uma cláusula, eu até abri aqui para lembrar, que ele diz o seguinte, que a partir de 50 mil litros diários de consumo, o prédio ou o imóvel teria que construir uma estação de tratamento de água e reutilizar essa água. Quer dizer, é um avanço, mas não foi colocado em prática por uma série de empecilhos, o custo da obra, né? O próprio novo marco do saneamento, ele não traz, né, vamos dizer assim, aspectos claros do que a Mary apresentou. Por exemplo, ela exige que haja uma redução de perdas, né? São claras as metas, as companhias têm que apresentar agora metas, e nesse aspecto de perdas, nós conhecemos tecnologias, né? Tem até recursos disponíveis, mas o país não consegue avançar, justamente porque não consegue criar a cultura e políticas bem claras. Então, assim, para resumir, eu acho importante demais essa temática, né? Ela é de difícil implementação no Brasil, porque precisa de que seja criada uma cultura muito bem clara, política bem definida, e as legislações, né,
levar em conta tudo isso, como, por exemplo, eu sinto falta em Campina Grande, no Código de Obra, algo que exija, que obrigue, em função da área, a reutilização da água de chuva. Bom, e no mais, era isso, e parabenizar mais uma vez, né, a pesquisa. Ótimo saber, Ronaldo. Eu cheguei a ler o Código de Obras de Campina Grande, né, mas eu não me recordo dessa parte, né, que falava sobre, a partir de uma certa área, né, Isso, você pode dar uma olhadinha no artigo 22 do Código de Obras, que começa a falar sobre isso quando ele exige, né, a apresentação do projeto, né. Na época, até, quando isso foi lançado, eu até tentei quantificar, porque quantos prédios em Campina Grande poderiam fazer isso e quanto a gente ganharia, né, de diminuição, de retirada do manancial. Mas, infelizmente, não está sendo aplicado este artigo. Muito bom saber. Com relação à captação de água de chuva, também, né, embora a gente esteja numa área semiárida, né, não chove continuamente o ano inteiro, mas existe aqueles períodos de chuva em que, quando você tem um sistema local de captação de água, né, essa água realmente ela suplementa o sistema centralizado, né, então a captação de água de chuva é realmente bastante discutida, né, não existe um estudo que levante, né, os reservatórios de captação de água de chuva em Campina Grande, mas sabe-se, né, que várias pessoas, existe um número de pessoas relevantes que têm, né, cisternas em suas residências, tanto para captar água de chuva, como também para acumular água naqueles períodos em que o sistema funciona mais intermitente, naquela época dos racionamentos, né. Mas interessante isso que você mencionou, tá? Eu até anotei aqui, para dar uma olhada. Ok, obrigado, Ronaldo, pela participação também. Mary, eu queria complementar só uma coisinha, né? Eu acho assim que o teu trabalho, ele é uma nova abordagem, como você coloca, um novo paradigma aí de como criar um modelo, construir um modelo que seja sustentável, considerando toda essa complexidade que tem, né, não somente não é substituindo o modelo tradicional, né, mas como foi colocado, é uma suplementação do que já existe, essa abordagem descentralizada, essa abordagem multiescalar, essa flexibilidade aí que foi colocado, né? É um modelo, mas para isso ser concretizado realmente vai levar tempo, né? A gente sabe que acho que assim a maior contribuição do trabalho de Mary é que ela está criando uma primeira está abrindo um campo aí, né? Está abrindo uma reflexão sobre esses sistemas, sobre essa limitação dos convencionais, dos sistemas convencionais, como combinar isso com sistemas alternativos, né? Então, essa concretização disso aí, a gente sabe que vai realmente ser demorada, né? A gente não vai conseguir isso, como foi colocado aqueles autores que Mary cita, o Brown e outros, né, que fala sobre os modelos de cidade sustentável. Até esses convencionais mesmo, a gente ainda não está, tem coisas que o Brasil ainda não chegou, né, que ainda não superou alguns estágios. A gente ainda está num estágio ainda que ainda algumas coisas que está nos modelos mais antigos, e para chegar nesse último estágio, que é o ideal, né, vai realmente levar muito tempo. Mas eu acho que a grande questão, né, a grande contribuição, que eu acho que é isso que é louvável do trabalho de Mary, é trazer isso, né, juntar
tudo isso aí que tem sido tanto colocado sobre esses sistemas distribuídos, esses sistemas descentralizados, e como é que isso aí pode ser articulado, integrado, né, para a gente pensar de forma diferente, que é preciso, né? Não pode ficar mais a gente não pode mais ficar limitado a esse sistema convencional e depender só dele, né? Ficar só dependente disso. Então, eu acho que isso é a grande contribuição do trabalho de Mary. É isso. Eu queria... Mary, tem alguma coisa mais que você queria colocar aí para a gente concluir? Oi, professor. Não, acho que nós podemos concluir. Só queria agradecer mesmo por estar aqui com vocês, né? Cada vez que a gente fala um pouco mais sobre essas questões, a gente acaba aprendendo mais, né? São levantadas discussões novas sobre isso. E só queria agradecer mesmo por estar aqui com vocês hoje, ter falado um pouco do que foi pesquisado. E pronto. Era só isso mesmo. Eu agradeço, Mary, novamente a sua participação, né? Como eu falei, estamos fechando esse evento com chave de ouro, com a sua palestra aí, um trabalho recém, né, defendido, então tem uma contribuição enorme, e eu agradeço também a presença de todos, né, que ficaram até agora. E eu queria só pedir uma coisa para vocês, a gente fechar essa tela aí da apresentação, Mary, e quem puder ligar a câmera aí para a gente tirar uma foto, para registrar esse momento, né, de conclusão aí, de encerramento, né, do evento e da palestra de Mary. Tá? Bom, então, estou com a ajudante aí, Madu está por aí. Madu vai registrando aí, tirando as fotos, e a gente registrar isso, né? Que é sempre importante a gente registrar esses momentos. É isso, pessoal. Eu queria agradecer, então, mais uma vez a todos, e foi muito bom, né, contar com a presença de vocês. E aí, próximo ano tem mais, né? Organizar outros eventos aí. Um bom final de semana aí, um abraço para todos. Bom fim de ano, gente. Bom fim de ano. Para vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. tchau. Bom trabalho para todos.